Doutor Miguel, olhe, me desculpa, viu, Pedrosa e doutor Miguel, mas Josué vai ficar falando, meu irmão, indefinidamente esse negócio. Se o presidente sair, eu vou continuar falando. Quem vir, Josué? Se não sair, Pode eu ser, continuo mas... falando. Josué, se o povo gostar, se não se gostar... vir outro presidente com a mesma retórica, com o mesmo comportamento, vai ter que se falar. Primeiro que não tem nenhum, né? Não É. tem nenhum com a capacidade ética, Não, moral não tem, e o não. compromisso com o evangelho. Todos são subservientes. Não tem nenhuma capacidade de liderança. Porque só agem conforme o gestor presidente. E a gente viu que ele não tem nada de conformidade. A igreja hoje é a imagem e semelhança do seu presidente. Hoje deveria se colocar uma estátua dele na frente e o pessoal beijar essa estátua antes de entrar no templo. E o povo Tá entendendo? esquece, né? Como é que pega, doutor Miguel, a Bíblia Sagrada E bom a bota uma gente foto repetir, dele. e quando você abre, encontra aquela foto grande, colorida do presidente dessa instituição. Meu irmão, isso é uma coisa inominável, meu irmão. E a gente combate, o pessoal protesta e depois esquece e ele continua fazendo cada vez mais. É uma situação que a gente não tem nem... Pode falar aí, Pedro. Eu gostaria só de acrescentar aqui a fala dos irmãos sobre essa questão da... É aquilo que eu estava falando, né? Os irmãos enriqueceram aí a minha fala sobre essa idolatria que causa apostasia. Olha, irmão, tem muita gente... Eu gostaria até de falar da apostasia de Sansão. Sansão nem sabia, mas o Espírito Santo de Deus saiu dele há muito tempo. Está no texto, é um texto. Ele está na fiação, ele, viu, doutor Miguel? Está no texto. Sansão nem sabia, mas o Espírito saiu dele há muito tempo. Ah, como eu saí das outras vezes, Dalila só olhando para ele assim, como eu saí das outras vezes, vou sair de novo. E o texto diz lá, e ele nem sabia que o Espírito Santo havia saído dele há muito tempo. Glória a Deus. Aí é quando eu falo sobre esse tipo de apostasia. Tem gente que nem sabe, está lá, mas o Espírito de Deus saiu da vida dele há muito tempo. Agora, sabe por quê? Se você for analisar aqui a vida de Sansão, Sansão nunca levou uma vida de compromisso com Deus. Vez por vez ele dava um lugarzinho ali, Pai do céu fazia alguma coisa, mas o cabra tinha mania de se misturar com os filisteus. E é justamente esse tipo de mistura que a gente está vendo hoje dentro desse sistema. Está entendendo? Eita. Mas Pedrosa... Eu senti aqui uma coisa muito diferente que eu vou complementar depois. Mas Pedrosa, mas está pregando a palavra. Mas, aí vem cá, olha a vida de Sansão, homem. Sansão era usado. Mas terminava de ser usado aqui e ia se misturar com os filisteus. Aí era usado lá na frente. Mas terminava de ser usado aqui e ia se misturar com os filisteus, filho. Tem isso não. E no final da história, veja só a decadência de Sansão. Primeiro, Sansão, ele revela o segredo. Depois, olha a decadência de Sansão. Vamos lá. Sansão revela o segredo, depois cai no sono, que é o sono da indolência que Paulo fala, né? Aí, do sono da indolência, como é que o caba não sente? Porque naquela época não tinha tesoura não, doutor. Tinha não. Se cortava cabelo com faca. Com faca. Como é que o homem não sente a faca cortando o cabelo? Que sono é esse? Nem Diazepam faz isso, rapaz. Vai não. Não, é sério mesmo. A gente fica olhando essas... Parece até negócio que na Mas Bíblia... o diabo que dizem que eu estou fazendo a vontade do diabo, você tem feito e ele tem feito. O diabo tem dado um diazepam Diazepam a essas pessoas. Porque Diazepam. não sentir o cabelo da cabeça ser cortado. É um diazepam dos infernos mesmo. Aí, mas está no texto. A gente não está saindo fora da Bíblia não, meu filho. Aí depois você está dizendo que essa turma aí não tem Bíblia. Tem Bíblia. Aí Sansão revela o segredo, cai no sono, o cabelo é cortado, o espírito sai, perde as forças, que perdeu as forças. Olha a decadência, perdeu as forças, já não tem mais força para nada. E, por último, serve de chacota para os ímpios. Eita, rapaz. Sansão, porque era uma forma dos filisteus
Zombarem mesmo. Do preso, os filisteus tinham o costume de fazer. Fazer palhaçada. O Sansão se tornou ali o bobo da corte. Viu? A gente trazendo para uma linguagem da gente, eu estou tentando interpretar o que estava acontecendo com o Sansão ali naquela hora que ele estava sendo motivo de chacota. Sansão ali se tornou o bobo da corte. Agora você veja quem era Sansão, quem te viu e quem te vê. Um caba que era altamente usado por Deus, mas gostava de se misturar, trazendo para os dias de hoje, né? Gosta de se misturar com política, misturar com isso, se misturar. Eu não estou dizendo que não devemos ser políticos, não é, doutor? Exatamente. Eu sou um caba político, eu gosto de fazer política, mas a política saudável. Não política dentro da igreja. Isso, politicagem, né? Aí o que acontece? É o retrato que a gente vê hoje. Essa decadência moral, tá entendendo? Essa decadência social, porque de certa forma se tornou em determinados lugares antissocial. Antissocial. Tem gente que não vai com a cara de dois pontos, né? Né, doutor? Tem que medir as palavras. Exatamente. Tem gente que não vai com a cara de 2 pontos. Não vai com a cara. Enquanto que uma minoria cega segue, não é isso? Mas tem gente que não vai com a cara. É a decadência moral, é a decadência de Sansão. É o que a gente vê hoje. Você agora tocou num assunto, Pedrosa, muito importante. Isso aí é a degradação em todo o Brasil, por que não dizer em todo o planeta? Porque hoje as verdadeiras igrejas são aquelas que são perseguidas. São aquelas que eu tenho falado na China comunista, é aquela igreja subterrânea, é aquela da Rússia. A da Coreia também. A da Coreia não é brincadeira não, viu? Da Coreia não é brincadeira não. São pessoas que se disserem, olha, você vai morrer agora. Vai morrer agora. Mate. É da Coreia. É assim, esse evangelho que a gente tem é evangelho de fantasia. É uma fábula. As pessoas brincam. Zombam, é o que você está dizendo. O Brasil é uma benção. Já saiu de Sansão há muito tempo. O Sansão representa esses pastores desviados de canto a canto do Brasil. Esse sistema religioso de canto a canto perdeu o principal, é o Espírito Santo. Vai aí, olha, Sansão está dando lugar ali, está com a queixada de jumento, matou 1000, foi mesmo? Procura a Sansão. Cadê a Sansão? Está lá na cidade dos filisteus, olha lá. Misturado. Uma hora dá lugar, outra hora não dá, rapaz. E vai perdendo a essência, né? Vai perdendo a característica dele de judeu, de israelita. A mesma coisa a gente tem com o sistema religioso no todo aqui no Brasil. A gente foi perdendo essa característica porque a gente foi se imiscuindo com o mundo. É o sal que perdeu o gosto. Né? A gente vai participando e acabou da mesma coisa. É o sal que perdeu o gosto. Quantos escândalos a gente vê de norte a sul do Brasil? Para nada mais presta a não ser ser lançado. É o que acontece hoje com o sistema religioso. É o sistema religioso que Jesus combatia lá atrás. Porque esse pessoal, porque era da sinagoga, era da cúpula, os fariseus tal, e achava que aquilo era o sistema religioso que a gente sabe que não. Jesus veio e combateu, chamou de sepulcros caiados. Então a gente vive hoje esse sistema. Eu quero aqui citar algumas características que descaracterizaram a Assembleia de Deus. Primeiro, a gente teve as dinastias. A dinastia fulano, a dinastia cicrano, são as dinastias que parece que não muda, tem que ser a dinastia. E a dinastia é assim, né? Passa de pai para filho. Não é isso? Aí depois da dinastia veio o nepotismo. Porque além da dinastia, que passa de pai para filho, tem o nepotismo que só serve quem é da família. Não é isso? Só tem acesso quem é amigo do rei. Isso. São essas as características que estão acabando com... Depois veio a política. Isso. A gente viu a nível nacional o presidente da CGADB dizer claramente no culto que para qualquer município receber alguma verba, teria que o político procurar
o pastor da Assembleia de Deus. Vê que vergonha. Quer dizer que o pastor agora deixou de ser aquele pastor, aquele pregador, aquele homem sofrido, porque a gente viu que uma das características de Jesus era essa, um homem que não tinha aparência, um homem sofrido de trabalho, sofrido de dores. Hoje não. Hoje esses homens plástica, cabelo, terno de última geração. Carros importados, blindados. Nada disso Jesus tinha. Tá entendendo? Jesus era um homem simples, um homem do trabalho. A gente vê hoje, esses homens estão na mídia, tem televisão, tem São popstar, né, doutor? É popstar, você falou a palavra certa. O presbítero Pedrosa falou uma coisa tão importante que eu acho que eu queria trazer isso aqui, replicar isso aí, mastigar mais um pouquinho, né? A gente costuma falar sobre a segunda volta de Jesus, sobre a vigilância, com as 10 virgens, com os talentos. Mas isso, essa passagem de Sansão, quando você falou, me foi ao fundo do coração e você deu um toquezinho, eu queria complementar. Aí diz assim, em Juízes, capítulo 16. Juízes 16. Versículo... diz aqui, né? Bem, eu já passou aqui, mas é o seguinte, eu vou dizer. Então, Sansão revelou o segredo a Dalila, não é? E o Espírito de Deus se ausentou dele. E ele não tomou conhecimento, não percebeu. Estava ocupado em outras coisas. E ele foi dormir. E quando Dalila disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele pensava que ainda tinha força, que o Espírito Santo de Deus estava nele. E quando ele disse, vai ser como das outras vezes, eu vou contra todos e vou derrotá-los. Mas ele estava sozinho e foi derrotado. Pegaram ele, vazaram-lhe os olhos, amarraram, compreendeu? E levaram-no preso. A mesma coisa, doutor Miguel, essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, a gente vai dizendo, olha, é impossível, crente, é impossível, bota isso na tua cabeça, o Espírito Santo de Deus coabitar com a idolatria e também com a feitiçaria, né? É impossível, é tanto que lá em Apocalipse diz que ficarão de fora, foi a visão de João, né? Os feiticeiros, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Nós temos denunciado aqui, nesses púlpitos da IADPE, mentira, idolatria e feitiçaria. Então, tal qual Sansão aqui, o Espírito Santo de Deus não pode, é a Bíblia quem diz, coabitar com essas coisas. E na volta de Jesus, você vai pensar que vai subir, mas não vai não, vai ser igual a Sansão. Quando você pensar que você vai estar com as asas, você vai procurar voar e vai cair, porque não vai ser empurrado, né? Vai ser empurrado. A não ser, vai ser colocado no céu, eu vou colocar. A não ser que, eu peço só desculpa, porque eu marquei aqui para ler, né? E assim, a Bíblia dele eu não tenho costume, mas é isso que fala aqui, né? No capítulo 17, que Sansão pensou que estava revestido do Espírito, mas não estava. A mesma coisa essa igreja, doutor Miguel. Ninguém me convence do contrário. E ele sabe tanto porque diz que vai empurrar, né, o povo dentro do céu. E o povo acredita. Josué, a gente está chegando Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Josué, a gente está chegando ao final. Eu vou pedir para o nosso irmão Pedrosa fazer as suas considerações finais, porque você realmente discorre com maestria lá no seu canal sobre essa parte apologética. E faça as suas considerações finais. Depois Josué também complementa. Para a gente encerrar hoje, né, Josué? Pela primeira vez, nosso irmão Pedrosa aqui, realmente foi uma honra. É uma honra receber você aqui. Amém. E com certeza você virá outras vezes, né, Josué? Amém. Bom, queria agradecer aqui a oportunidade de estar convosco, tá certo? Aqui neste trabalho também apologético, né? Não deixa de ser apologético. A gente está denunciando esses
desvios de conduta, de finalidade, de itinerário, como eu até, essa frase é do Josué, eu copiei dele, ficou na minha mente. Então, assim, agradecendo a oportunidade, convidando você a dar uma olhada lá no nosso canal Apenas a Verdade. É só digitar aí na barra de busca do YouTube, Apenas a Verdade, você vai ver lá o nosso canal, tá certo? Estamos ali fazendo um trabalho sério, tá certo? Um trabalho de apologética, denunciando o sistema. Eu não me restringo apenas à Assembleia de Deus, eu estou falando do sistema como um todo, que por sua vez tem introduzido dentro do cristianismo coisas que são do paganismo. Está entendendo? Do paganismo. É por isso que vira seita, porque introduz dentro do cristianismo coisa que não é do paganismo. Então é assim, se a determinada denominação, na sua metodologia, ela traz elementos que confrontam as escrituras, seja na ortodoxia, seja na liturgia, a gente vai fazer apologética. Doa em quem doer. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Aí, Josué, agora. Amém. Mais uma vez, doutor Miguel, agradecer aqui a oportunidade que a gente tem de falar essas verdades. E assim a Bíblia diz, né? Goteje a minha doutrina como água, né? E um adágio popular, água em pedra dura, bate até que fura. Um dia ela fura. A gente vai continuar denunciando. Um dia ela fura. No tempo de Deus, se Ele quiser agir, Ele agirá. Mas se não, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Glória a Deus. Josué, esse trabalho, ele é um trabalho pedagógico. Eu digo assim pedagógico porque muitas pessoas têm deixado de alimentar esse sistema depois das denúncias. Isso, justamente. Já vi várias pessoas dizer, olha, depois que eu soube dessas verdades, eu não pago mais o dízimo. Eu faço o seguinte, eu compro cestas básicas e dou às pessoas que estão passando fome, certo. que é o certo. Então, é um trabalho, Josué, que não é nosso, não é de Pedrosa. É um trabalho que se a gente não fizesse, aí vem aquela frase, as pedras. Então, para você ter ideia, é um trabalho que não é nosso. Essa estrutura aqui não é minha. Você está entendendo? Foi Deus quem deu essa voz. Porque é necessário se mostrar o erro. Eu não sou santo, nem venho aqui pregar costumes, tá entendendo? O que eu prego é bandidos que utilizam da palavra de Deus, certo? Para proveito próprio e enriquecimento ilícito. Isso aí eu sempre vou falar, tá entendendo? A minha voz, eu acho que você sabe muito bem que eu sou perseguido, tem processo na OAB contra mim, tentando me calar, da mesma forma a perseguição contra Giovanni tem contra mim, mas eu sou aquela voz teimosa, tá entendendo? Eu acho que para mim calar dessa forma, entrando com o processo contra mim, não vai calar, tá entendendo? Seja de qualquer forma, seja de qualquer natureza, não vai me calar. Amém. Eu só calo morto. Então eu vou continuar falando, vou continuar apontando, vou continuar dizendo, olha, o rei está nu, olha, esse reinado, o sistema religioso estão nus, esses dirigentes estão nus, esses homens não representam nada de Jesus, porque quem conhece Jesus sabe que esses homens não têm nada. E é tanto que doutor Albri deu uma aula. Meu amigo, aquilo é de uma... Deu uma aula. Ele disse, como é que essas coisa pessoas bonita aquilo ali, falam do evangelho, falam do amor e agem dessa forma. E fez uma pergunta, Josué, ele desligou os microfones. Ele desligou, aí ele chegou e disse, vou desligar o telefone para não deixar registro. Aí dirigiu a palavra para o pastor e disse, pastor, eu sei que o senhor prega o amor na sua igreja. O senhor não teria condições, pastor, de encerrar aqui agora e dar e perdoar esse pretenso abuso desses irmãos? Ele disse claramente, não, eu não perdoo. Até para perdoar tem limites. Papai.
Ele disse para o juiz, então, encerra aqui, eu não vou mais adiante. Essa mesma pergunta do juiz agora não foi mais dita com os microfones desligados. O promotor fez a mesma pergunta. E o promotor não sabia que o juiz tinha feito, porque nesse momento ele não estava presente. E ele fez a mesma pergunta. O coração do pastor tem... Doutor Miguel, e uma coisa importante é como esses homens dão um recado de Deus e ele não entende. Porque antes do promotor falar isso, ele disse, agora deixando de lado essa coisa, vamos entrar no espiritual. Olha só, vamos entrar no espiritual. O coração do pastor tem lugar para perdão? Meu irmão, que tapa na cara. Não tem não. Ele disse, ele repetiu a mesma coisa que disse para o juiz, não tem perdão. Você veja bem, como é que esse homem vai fazer a oração do Pai Nosso, que diz, perdoai as minhas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Quer dizer que, veja que incongruência, veja que contradição, você ser um pastor, você ser, como alguns dizem, o anjo da igreja, e agir dessa forma. Isso aí é coisa maligna. O que vem contrário a essa questão do perdão é maligno. Está entendendo? Quer dizer que ele mesmo se acha um Deus. Ele disse, tá até Deus tem limite. Até né? Deus, Olha quer dizer só. que ele se comparou a Deus. Até Deus tem limite. Da Paulo revelar de si, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, pois, pode entender os teus desígnios? Paulo, com toda aquela revelação, e aqui o homem vai dizer que Deus tem limite. Tem limite para perdoar. Dá para Então, entender um negócio desse? A gente vai continuar batendo, a gente vai continuar dizendo, não enriqueça esses homens, porque se cortar esse canal de dinheiro, você vai ver outra pessoa, porque cortou a alimentação, a fonte de renda. A fonte é isso, José, que alimenta esses homens é o dinheiro. É o dinheiro. A fonte. Para você ter ideia, aquela questão que ele disse, eu não vou dizer o quanto entra aqui, porque senão os assaltantes vêm para aqui. Foi a justificativa que deram para mim, para não prestar contas do dinheiro que entra. Quer dizer que é muito dinheiro. Então a situação, a gente vai continuar, Pedrosa, falando, tocando, batendo, que é a única coisa que a gente pode fazer. Amém. Tá certo? E a gente não tememos processo. Pode vir processo. Fazer o quê? É um direito de expressão, de criticar? É um direito garantido na Constituição Federal? Então a gente tem que exercer. A gente não está aqui praticando nenhum ato difamatório, caluniador, de maneira, a gente está falando verdades. E verdades com documentos. Acredite quem quiser, mas essa é a verdade. Amém. Então eu agradeço a todos, se inscrevam no canal, também no canal do nosso amado irmão Pedrosa, que é Apenas a Verdade. Isso. Pronto, só é se inscrever lá que você vai ver ele dando aula lá maravilhosamente. Amém. Glória a Deus. Agradeço a todos.